que eu li nos 6 primeiros meses de 2025. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre as minhas leituras, lembrando que isso daqui é a minha opinião, isso não reflete se o livro é bom ou ruim, mas sim se eu gostei ou não. Eu faço uma avaliação de 0 a 5 pontos e eu vou falar a nota apenas dos livros que eu tiver favoritado, e com relação aos outros livros eu falo um pouquinho o que eu achei deles. Para poder me auxiliar com isso, eu vou recorrer aqui à minha agenda, onde eu anoto todos os livros que eu li, coloco a pontuação e aí eu vou falando na minha ordem de leitura aqui. Então, vamos começar na ordem dos livros que eu li de janeiro até aqui, e o primeiro livro que eu li foi A Casa dos Espíritos. Essa aqui foi a minha primeira leitura de 2025, então a gente já começa o ano com as expectativas lá em cima. Esse livro aqui virou um favorito, 5 estrelas, e não tem nem o que falar. A Isabel Allende, ela escreve extremamente bem, ela consegue misturar diversos elementos literários, consegue trazer um pouquinho de história também, traz reflexão, traz personagens cativantes. No início, esse tipo de livro aqui pode ser difícil para algumas pessoas, porque ele demora um pouco para engajar, para construir, para demonstrar o que está querendo ser passado ali. Mas vale a pena insistir. Esse livro é muito bom e eu com certeza recomendo. O segundo livro que eu li é a continuação de uma saga que eu acho que não é tão conhecida aqui, que chama Oníria, e esse daqui é o segundo livro da saga. Eu gosto de vez em quando de pegar algumas fantasias mais juvenis assim para ler. São livros muito leves, é bom para poder distrair um pouco também, e traz uma história aí que tem relação com o mundo dos sonhos. E aí eu achei bem legal, acho os personagens divertidos também, e é uma leitura boa para você poder distrair um pouco e também às vezes fazer uma leitura conjunta com algum outro livro que seja mais pesado. Eu gosto de usar essa técnica de revezamento quando eu tô lendo algum livro mais denso, justamente para eu continuar engatando na leitura, para eu não deixar espaços em aberto, porque às vezes quando a gente tá lendo algum livro mais denso, a gente acaba deixando de ler por uns dias, mas aí durante esse período eu costumo colocar alguma leitura levinha para não perder o ritmo. Esse livro aqui eu não favoritei, mas eu gosto da saga, pretendo dar continuidade também. Outro livro que eu li foi Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Eu acho legal, acho nessa mesma vibe assim de distrair um pouquinho. Não é um livro de suspense que eu acho super incrível e difícil e que tem reviravolta. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não tô falando que o livro é ruim, mas também não é algo que eu considere muito genial. Claro que a gente também tem que considerar a época e outras questões, mas também gostei da leitura, apesar de não ter favoritado. Outro livro que eu li foi Meu Pé de Laranja Lima. Esse daqui é uma releitura, na verdade, porque Meu Pé de Laranja Lima é um dos meus livros favoritos da vida, então obviamente eu favoritei ele de novo. Eu gosto de fazer uma releitura de tempos em tempos, porque a minha interpretação vai mudando um pouco. A primeira vez que eu li esse livro eu era criança, então esse livro foi um dos livros introdutórios para mim no mundo da literatura, então ele também tem esse valor sentimental. Esse livro ficou ainda melhor para mim, então é uma experiência muito positiva você fazer uma releitura de um livro que gostava muito e perceber que ainda gosta. Essa é uma sensação muito boa, então obviamente favoritei e indico esse livro aqui para todo mundo. Próxima leitura foi Morte na Mesopotâmia. Esse aqui também é da Agatha Christie e a minha opinião segue o mesmo raciocínio do outro livro dela que eu mostrei aqui. Também não foi um favoritado, mas gostei de qualquer forma. Depois eu li o terceiro livro do Mochileiro das Galáxias, que é A Vida, o Universo e Tudo Mais. Esse livro aqui também não foi um favoritado, mas ele é divertido, apesar dele ser bem maluco, assim, você vê várias coisas que não estão fazendo sentido, de repente elas são interligadas e do nada você tá em outro lugar. Quem já leu O Mochileiro das Galáxias sabe do que eu tô falando. E a gente sabe que a resposta é 42, e aqui a gente também entende o Dia da Toalha. Depois eu li A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Eu achei legal alguns elementos que tem aqui, porque me deram assim uma sensação de estar assistindo algum filme do Estúdio Ghibli. Mas no geral eu percebi que esse estilo de livro aqui que chamam de literatura de cura não é muito o meu estilo. Então ele não foi um favoritado, mas eu recomendo para quem quer conhecer um pouquinho mais de literatura japonesa, entrar um pouco mais nessa literatura diferente, então é interessante para quem se interessa por essa área. Depois eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Não preciso nem falar, né, que obviamente esse aqui foi favoritado. Eu acho a escrita da Conceição sensacional. É o tipo de leitura que enquanto você vai lendo, você vai sentindo o que ela tá querendo
passar com a escrita dela, é uma coisa que faz refletir, é uma escrita muito bem construída, ao mesmo tempo que é poética, é uma coisa muito crua, então você consegue sentir ali o sofrimento, as alegrias, as conquistas, as perdas, é uma mistura de tudo aqui que eu nem sou capaz de explicar, né? Então, Conceição Evaristo sempre favoritada. E ainda seguindo essa mesma onda de Conceição Evaristo, eu engatei na leitura de Canção para Ninar Menino Grande, e esse livro está autografado pela Conceição e, obviamente, mais um livro favoritado dela. Depois a gente tem A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Confesso que eu li esse livro com muita expectativa e talvez por isso não tenha virado um livro favoritado, apesar de eu me interessar muito pela temática do luto. O luto é a minha linha de pesquisa no sentido de que é o meu tema de TCC, é uma coisa que eu estudo muito, é uma vivência que eu tive muito nova também, mas confesso que eu esperava mais do livro. Gostei, achei legal, mas não foi um livro favoritado. Depois eu li Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro, ele é escrito de uma maneira diferente, tá vendo? Ele é escrito nesse formato aqui, apesar dele ter uma sequência, e eu gostei demais, não só da história, mas justamente do estilo de escrita da autora, e esse aqui foi um favoritado. Depois eu li A 365 Degraus do Fim. Esse livro eu comprei na Bienal Mineira e ele também está autografado pela autora. Eu gosto muito de apoiar o cenário nacional de literatura e eu gostei bastante desse livro. É uma temática importante pra gente que é da área da psicologia também, é uma coisa que a gente precisa pensar. É um tema sensível, que vocês devem imaginar sobre o que se trata, mas é um tema que, apesar de ser tabu, a gente precisa discutir, a gente precisa refletir, a gente precisa prevenir e saber lidar melhor com essas questões. Eu acho um livro necessário. Depois eu li Romeu e Juliana, de uma escritora chamada Letícia também está autografado aqui por ela, e essa daqui é uma leitura que eu indico muito para novos leitores, porque é um livro bem levinho. Vocês podem ver também que ele é curto, ele é rápido de ler. Essa releitura de Romeu e Julieta é uma releitura divertida, traz alguns aspectos mágicos ali que a gente acaba distraindo um pouquinho, vai para esse lado da fantasia e ao mesmo tempo tem algumas reflexões importantes, principalmente para as meninas mais jovens, que muitas vezes acabam colocando muitas expectativas em relacionamento, então eu indico bastante para esse público. Depois eu li o livro 1 de Herdeiros do Tempo, que é Jornada. Esse livro aqui também está autografado pelo autor. Gostei demais. Para quem não sabe, eu adoro fantasia e fantasia nacional para mim é uma coisa que eu gosto demais de ler. Já comecei a ler o segundo livro disso aqui e tô gostando bastante também. Então, para quem curte fantasia, recomendo e vamos valorizar o cenário nacional. Depois eu li O Sol Não Vai Voltar, que também está autografado aqui pela Karina. Esse livro aqui, eu gostei da história dele, eu gostei da escrita da Karina, eu acho que ela é uma escritora, assim, extremamente promissora, ela escreve muito bem mesmo, ela tem umas sacadas nos diálogos, e normalmente eu sou muito crítica com diálogo nos livros, mas ela sabe fazer de um jeito muito interessante. A única coisa que não me pegou tanto aqui foi o fato de que, na minha opinião, a parte do suspense ficou de lado em muitos momentos, porque a gente tem aqui um grande suspense, que é o fator principal do livro, mas a autora, ela também traz outros elementos que vão sendo trabalhados, e aí esse livro também, ele traz um aspecto cristão, que vai falar um pouco do lado da conversão de uma pessoa ateísta. E aí esse lado não me pegou tanto, eu acho que o suspense acabou ficando um pouco deslocado ali com relação ao que estava acontecendo ao mesmo tempo na vida da protagonista, e essa foi uma coisa que não me prendeu muito na leitura, mas eu recomendo muito, principalmente para quem gosta de literatura cristã, que puxa um pouco para esse lado junto com suspense. Quem gosta desse tipo de leitura vai curtir muito esse livro, porque a Karina realmente escreve muito bem, e eu repito, eu não estou falando que o livro é ruim por causa disso, essa é apenas a minha opinião, e é uma parte que não me agradou muito nesse sentido, mas a escrita dela continua sendo ótima. Depois eu li Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, que é um livro muito legal, porque ele é da autora lá da página do Português é Legal. Essa página eu recomendo para todo mundo, quem não conhece, corre lá para conhecer, porque vale a pena. E aqui ela vai fazer várias análises de discurso que estão
são mais voltadas para a área da internet mesmo e como que as pessoas vêm interpretando esses discursos, os perigos disso. Esse livro também ele vai trazer dicas durante toda a escrita sobre como que a gente pode fazer para interpretar melhor alguns textos, para não cair em fake news, para poder tomar cuidado antes de comentar, para escrever melhor também. Esse livro é muito bom, eu recomendo ele para todo mundo. Eu acho que deveria ser leitura obrigatória de escola, porque ele é muito fácil de ler, muito didático, divertido e ensina muita coisa. O próximo livro que eu li foi A Vegetariana. Tem um vídeo aqui no canal só sobre esse livro. Eu não favoritei, mas foi quase. Gostei muito dessa leitura e se vocês quiserem saber mais a fundo do livro, é só ver o outro vídeo que eu fiz. Por último, eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens. E esse livro aqui também já tem um vídeo só para ele aqui no canal. Quem quiser ver e entender mais a fundo do que se trata e o que eu pensei sobre ele, é só assistir esse vídeo. Ele foi quase favoritado, mas não foi. Apesar disso, eu gostei demais dessa leitura. Ele me deixou um pouquinho em ressaca literária, mas eu tô voltando aí aos poucos. No momento, eu tô lendo Cabeça do Santo, que muita gente já leu, ele dividiu algumas opiniões, mas a maioria das pessoas gostou muito. Eu já tô quase terminando de ler ele, na verdade, e sinto que ele vai ser favoritado. Desses livros aqui, vocês já leram alguns? O que vocês acharam? Se interessaram por algum? Querem que faça vídeo específico de algum desses livros? E o que vocês me recomendam para os próximos meses do ano? Deixe aqui nos comentários para eu saber e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!